Meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus esteja sobre o coração de cada um de vocês. Mais uma noite na presença do Senhor, onde iremos fazer mais uma reflexão da palavra de Deus. É sempre bom estarmos falando da palavra do Senhor, é sempre bom nós estarmos meditando na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos dá vitória, a palavra do Senhor, ela nos introduz e nos traz vida, e graças a Deus que o Senhor permite nós estarmos diante do Senhor para cumprir a tua palavra, amém? Eu quero que vocês que nos acompanham aí estejam ligados nesta noite, que Deus tem uma palavra para o teu coração, Deus tem uma vitória para a sua vida, e eu tenho certeza que coisas especiais vão acontecer a favor da tua vida, amém? Um abração a todos vocês que estão entrando, aqueles que ainda vão entrar, que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um, amém? Eu quero deixar aqui a reflexão que está inserido no livro de 1 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 21, versículo de número 1, que a palavra do Senhor nos diz assim: Então veio Davi a Nobe para ver Aimeleque, e o sacerdote Aimeleque saiu a receber Davi, tremendo, e perguntou-lhe: Por que estás sozinho? E ninguém te acompanha. E respondeu Davi a Aimeleque, o sacerdote: Ó rei, o rei me encarregou de uma missão, dizendo-me que nenhum homem saiba, porque te envio a este, e ordenei, e é por isso que eu assinalei os criados. Agora, pois, que tens na tua mão, dai-me 5 pães. Dai-me 5 pães. O texto em que nós lemos é um texto bastante conhecido. E o versículo de número 21, ele vai dizer assim: E disse Davi a Aimeleque: Porventura tens aqui sobre sua guarda lança ou espada? Pois não trouxe comigo nem minha espada e nem minha arma, pois a missão do rei era de muita urgência. O sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elã, ei-la aqui, está envolta num véu atrás do éfode. Se queres levá-la, leva, porque nenhuma outra há aqui, senão esta. E respondeu-lhe Davi: Não há outra como esta, dai-me. Meus queridos irmãos, nesta noite de hoje, para você que vai assistir esse vídeo, para você que há de entrar no meio da ministração, eu quero conversar com você acerca de um tema: o sacerdote guardou a espada dentro da sua casa. Quando nós olhamos para esse texto do primeiro livro de Samuel, nós observamos que Samuel aqui, ele descreve que Davi está passando por um período de fuga. Davi está vivendo agora uma perseguição muito grande. Davi está fugindo de Saul, que busca furiosamente roubar a sua vida ou ceifar a sua vida. Nós vamos observar, olhando alguns capítulos atrás, que este homem está correndo para lá e para cá. Ele está buscando alternativas para que não fosse morto por Saul, para que Saul não roubasse aquilo que Deus havia projetado a ele. E nessa sequência de fuga que Davi está empreendendo para poder salvar e escapar pela sua vida, ele se achega na casa deste sacerdote.
este sacerdote por nome de Aimeleque, que a casa dele ficava em Nob. Esse sacerdote, ele era bisneto de Eli. E esse sacerdote está no ofício sacerdotal. Mas o que me chama a atenção é que quando Davi está vindo de longe, Aimeleque olha e observa que era Davi que estava se aproximando. E o texto aqui é categórico em nos afirmar que o sacerdote, ele tremeu ao receber Davi. Ele estava estremecido ao ver Davi chegar. Quando a Bíblia, ela nos dá o registro desse fato, a Bíblia diz que quando Davi se aproxima, o sacerdote se preocupa em dizer a ele: o porquê tu veio? O que o rei quer? Davi disse: olha, a missão que eu vim é secreta. E o rei, ele não me confiou para que ninguém ficasse sabendo. Mas o importante é que Davi, que quando chega, Davi diz ao sacerdote que estava com fome e precisava que o sacerdote lhe desse mantimento. Aí a Bíblia vai nos levar e dizer que o sacerdote argumenta dizendo: olha, o que nós temos aqui é somente o pão da preposição. O pão da preposição eram os pães que ficavam sobre a mesa, e sobre esta mesa ficavam 12 pães, e esses pães que ficavam sobre a mesa, eram somente os sacerdotes que podiam comer. Segundo a tradição diz que em 7 dias era trocado esses pães, e era colocado pães novos, tirados os pães que estavam ali durante a semana, e era colocado pães novos, pães quentes. E haja visto que somente o sacerdote poderia comer daqueles pães que ali estivessem. Só que Davi disse assim: olha, eu estou pronto para provar desse pão, e eu quero que você me dê desse pão. A preocupação do sacerdote era para aqueles que estavam caminhando com Davi, e eles disseram assim: olha, será que os jovens que estão com você, eles estão preparados? Eles se abstiveram de mulheres para que possam provar e comer do pão que eu tenho para oferecer a ele? Aí o texto vai dizer que eles, então, está preparado para tudo isso. A Bíblia nos diz que quando ele entrega os pães a Davi, Davi faz uma outra pergunta, que é o que eu quero meditar com você que me ouve nesta noite. A pergunta de Davi é: eu preciso que você, sacerdote Aimeleque, me entregue uma arma, porque eu estou sem arma nenhuma, eu estou desarmado, eu preciso continuar esta caminhada com algumas armas, para que eu possa guerrear e para que eu possa fazer algo para o meu Senhor. Observe o texto, meus queridos amados, você que me assiste, você que vai assistir depois. A responsabilidade desse sacerdote, o capítulo de número 21 e o versículo de número 9, diz que o sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu matastes no vale de Elã, ei-la aqui, está envolta num véu atrás do éfode, se queres levá-la. É interessante isso, que se nós analisarmos o texto bíblico, nós vamos observar que Davi, ele se preocupou em pedir uma arma para que quando saísse, pudesse estar pronto para guerrear. Este sacerdote aqui que nós estamos falando dele, ele se preocupou em guardar a espada que Davi havia guerreado lá atrás, que era a espada de Golias. Para você que me ouve refletindo o que Deus quer falar comigo e com você, observe lá atrás que quando Davi, ele está desconhecido, quando Davi não havia sido introduzido dentro de Israel, Davi foi chamado, e quando Davi ouve que Golias está se levantando, Davi olha e enxerga a possibilidade de ficar sendo conhecido dentre todo Israel. Aí o texto vai dizer que quando Davi enxerga a possibilidade, ele vai para a guerra para guerrear. E quando Davi vai para guerrear,
Ele esboça colocar a armadura de Saul, mais rápido ele arranca, e ele vai para a guerra com o que Deus deu a ele. Ele pega 5 pedras lisas do ribeiro, ele pega a sua funda, nós conhecemos a história, e ele atira aquela pedra, e o gigante cai prostrado. Só que quando o gigante cai prostrado, Davi pega a própria espada de Golias, e arranca a cabeça de Golias. Esta espada que Davi usou, foi uma espada muito comemorativa naqueles dias. Haja visto que os compositores daqueles dias, eles tiraram o plantão para poder compor hinos de vitória, para comemorar aquele momento que Israel estava vivendo. Ora, se estava no vale, o exército estava perecendo, estava temeroso e estava com medo. Agora o menino cheio da graça de Deus, o menino promissor, ele entra no vale e vence o gigante, e usa a própria espada do gigante para arrancar a cabeça do gigante. Aquilo para Israel foi um marco muito tremendo, e aquele momento foi um momento de euforia, foi um momento de alegria, foi um momento de festa, foi um momento de preparação para um ápice que o momento estava proporcionando a eles. Mas o que me chama a atenção em tudo isso, que enquanto os levitas estavam cantando, os cantores estavam cantando, Davi matou milhares, Saul matou 1000, Davi matou milhares, os compositores estavam compondo louvores, estavam compondo hinos para poder comemorar aquele momento. Este sacerdote, acredito eu, de alguma maneira, ele se preocupa em guardar a espada de Golias. Eu começo a entender e me preocupar com alguns momentos que às vezes nós vivemos. Deus me faz entender que é tempo de às vezes nós contermos a euforia. O sacerdote precisa ter em mente que quando o povo está numa euforia, está atravessando períodos de júbilo, ele precisa sim se alegrar, mas precisa projetar o futuro, entender que novas guerras hão de se levantar, que novas dificuldades hão de se levantar. Quando eu olho para dentro do texto, eu fico imaginando que a preocupação do sacerdote foi de manter a espada guardada dentro do templo. E é interessante a maneira que a espada está guardada. Observe o capítulo 21 e o versículo de número 9 que nós lemos. Quando ele revela para Davi que a espada está dentro da sua casa, está guardada, ele diz assim: ela está envolta num éfode, e ela está atrás, envolta no éfode, e ela está atrás do véu. O sacerdote estava dizendo assim: olha, eu não tenho lança, eu não tenho outra espécie de arma, mas aquela espada que você venceu o gigante Golias lá na sua juventude, ela continua guardada. Olhe para mim e preste atenção na revelação de Deus para a sua vida, você que está me assistindo e você que há de me assistir depois que esse vídeo estiver postado. Davi estava em uma fuga, Davi estava empreendendo fuga naquele momento, Davi estava passando por um período difícil, Davi estava vivendo um momento difícil na sua vida. Aí quando Davi depara com o sacerdote mostra a espada que estava atrás do véu e envolto no éfode, e o éfode é sabido que fazia parte da indumentária do sacerdote. Ele estava dizendo assim para Davi: olha, esse tempo que passou, eu usei parte da minha indumentária para envolver a espada que você venceu com Golias, e para que você pudesse entender o que Deus tem na sua vida, e essa espada está oculta atrás do véu. O
interessante, irmãos, é que o sacerdote estava dizendo para Davi, eu acredito que quando Davi olha para aquela espada, Davi estava vindo e empreendendo fuga. Davi olha para aquela espada e começa a lembrar que quando ele estava lá no deserto, lutando contra urso, lutando contra leão, Deus preparou o momento do vale de Elã para ele, para que ele pudesse derrotar o gigante. E aquela espada havia fazido parte do marco da chamada e do prenúncio do ministério de Davi. E quando Davi olha para aquela espada que havia sido preservada pelo sacerdote Aimeleque, eu vejo que Davi recobra força na sua chamada e diz: eu posso caminhar um pouco mais, porque o mesmo Deus que deu vitória no vale e permitiu que eu derrubasse gigante, é o mesmo Deus que vai fazer eu me ascender-se ao trono sobre todo Israel e cumprir a promessa que tem na minha vida. Deixa eu dizer algo para você que me assiste nesse momento: Deus tem uma chamada na sua vida, aleluia. Sacerdote, a nossa função é às vezes de conter a euforia, de conter os momentos de alegria, que muita gente fica eufórica e se esquece daquilo que Deus tem, e preservarmos as armas dentro do templo, porque vai chegar alguém precisando voltar a sonhar, vai chegar alguém precisando receber da parte de Deus aquilo que ele quer, e quando deparar com a realização que Deus um dia fez, ele vai cobrar ânimo e vai se levantar e vai em direção daquilo que Deus tem para a vida deles. A tua função, sacerdote, é de preservar as armas dentro do templo. Talvez você olhe e diz assim: mas pastor, como que eu devo preservar? É interessante que a espada estava envolta num éfode, na parte da indumentária do sacerdote, e o sacerdote se preocupou em esconder atrás do véu. Isso aqui fala-nos para mim e para você, que o sacerdote sempre está preparado para atender o ministério que está nascendo. Quando os ministérios estão em fuga, quando as chamadas estão em fuga, quando as pessoas talentosas que têm uma chamada de Deus, que são vocacionados por Deus, mas estão sofrendo perseguições, estão sofrendo tantas coisas na vida, e se apresenta a nós que somos o sacerdote de Deus, e nós não temos armas no templo para poder entregar para estas pessoas, para que elas possam prosseguir na sua caminhada. Deus está falando com você nesse momento. Quantas das vezes Deus lembra você daquilo que Deus já fez na sua vida? Ei, Davi, olhe para mim. Quando o sacerdote arranca de trás do meio do éfode, de trás do véu, aquela espada, eu acredito que quando Davi tem contato com ela, aleluia, Davi fica pensando: esta foi a espada que Deus usou para me introduzir dentro de Israel, e todo o povo passou a conhecer-me e a saber que eu sou chamado de Deus. Deus nessa noite manda dizer para você: lembra-te das guerras que Deus já ganhou com você. Lembra-te dos desafios que Deus já fez com você. Lembra-te de como Deus procede com a sua vida. A mensagem que eu tenho para você hoje, Davi de Deus, é que Deus não esqueceu de você, que esta fuga que você está empreendendo, que esta caminhada que está tão difícil para você, que às vezes você olha, sente vontade de parar, Deus tem uma arma dentro do templo guardada para você, e ela será usada para você, e quando você sair de dentro do templo com ela, ninguém vai poder te resistir, porque o Espírito de Deus vai se apoderar de você, e o nome de Jesus será glorificado. Quando Davi olha para essa espada que estava dentro do templo, Davi, o pensamento de Davi remete ele, enquanto a nação estava temerosa, covardemente no vale, e Deus usou ele para derrubar o gigante, e para matar o gigante, e ele estava dizendo: o mesmo Deus que deu vitória no vale de Elã, é o mesmo Deus que vai comigo, para que eu possa me ascender ao trono, ou chegar na concretização da chamada que Deus fez para mim. O mesmo Deus
que te fez vencer as primeiras batalhas, jovem pregador, você cantor, cantora, pastor, apóstolo, pastora. O mesmo Deus que esteve no início com você é o mesmo Deus que dará prosseguimento com você. O mesmo Deus que esteve com você quando você começou naquele primeiro amor, todo aquele dinamismo, é o mesmo Deus que está ainda hoje para garantir o sucesso e a vitória da sua vida. Mas o sacerdote envoltou a espada no éfode. Isso aqui fala-nos que o sacerdote se privou de algumas coisas para manter a arma dentro do templo, dentro da sua casa. Nós precisamos estar disposto a perder algumas coisas para ganhar outras, porque está chegando ministérios, chamadas que estão se aproximando, que vai precisar das armas que estão na minha mão e na tua mão, sacerdote. E o que nós temos feito com estas armas? Davi é aquele que está diante, oh aleluia, da chamada, mas está passando por o período da perseguição. A espada ainda está nas mãos do sacerdote, a espada ainda está nas mãos da autoridade que Deus constituiu. E Deus fala com você nesta noite: não abandone aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não deixe de fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluia. Davi, olhe que Deus está falando com você. Vai na casa do sacerdote, vai em Nob, porque lá haverá uma arma te aguardando para que você possa prosseguir. Não abandone sem antes procurar o sacerdote, sem antes ouvir o que o sacerdote tem. Na casa do sacerdote haverá pão para você comer. Deus não deixará faltar pão, aleluia, para que você seja alimentado e tenha força para caminhar mais uma milha, para realizar aquilo que Deus tem para você. Deus não deixará faltar para você armas do templo. A espada está em volta no éfode. Ainda existe sacerdote que está disposto a perder para que você ganhe. Ainda existe homens de Deus e mulheres de Deus que está disposto a perder para que você ganhe. Há uma teologia sendo pregada aí, que só tem que ganhar, que só tem que ganhar. Mas a lógica de Deus, nós precisamos fazer a vontade dEle. E algumas pessoas, nós às vezes precisamos perder para que você venha ganhar. O éfode, a parte da indumentária do sacerdote, estava envolto sobre sobre a espada que era de Golias, e ela estava escondida além do véu. Deus me trouxe esta noite para refletir com você e dizer para você, Davi, além do véu tem algo escondido de Deus para você. Além do véu tem algo oculto de Deus para você. E esta noite Deus me autoriza a te dizer que é tempo de viver as coisas escondidas de Deus. Eu profetizo nesta noite que os tesouros escondidos de Deus vai se revelar para a tua chamada, para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, e nenhum mal te sucederá. A perseguição que estava vindo lá atrás vai se deparar agora com você, armado está a armadura de Deus e pronto para guerrear as causas de Deus, porque o sacerdote guardou a espada no templo. Ele guardou no templo. Quando ele pegou a espada, ele entregou a Davi. Eu acredito que o pensamento de Davi foi enquanto ele havia matado o gigante. Eu peço que você que me assiste, que vai me assistir, faça uma reflexão na sua vida agora. Lembra das guerras que Deus já venceu por você. Lembra das guerras que Deus, Ele já fez por você.
Lembra das guerras que Deus, Ele já falou em questão da sua vida. Lembra das guerras que Deus já disse para você que você iria ganhar. Lembra quando Deus te arrancou da onde te arrancou? Você venceu diversas guerras. E você ainda está em pé. Você ainda está em pé. Você ainda está em pé. E Deus está falando para você nesta noite. Procure o sacerdote, porque o sacerdote, ele sempre terá uma arma que vai entregar nas tuas mãos. E a arma vai servir para você caminhar, para viver a realização que Deus tem. Ainda tem alguém que paga o preço pela sua chamada. Ainda tem alguém que paga o preço pela sua vida. E eu quero pedir para você nesta noite entender algo da parte de Deus. É tempo de você levantar a sua cabeça e prosseguir. Não desista por causa das perseguições. A espada ainda está no templo. A espada é o tipo da palavra de Deus. A palavra de Deus ainda levanta o homem, a mulher. A palavra de Deus ainda liberta. A palavra de Deus ainda sara. A palavra de Deus ainda dá vida. E Deus está dizendo para você nesta noite que me assiste, que vai me assistir, não é tempo de parar. Pegue as armas que Deus te deu e segue em direção do cumprimento da chamada, porque você não vai parar. Esta ardente prova não vai neutralizar aquilo que Deus tem na sua vida. O sacerdote, ele vai te entregar a arma e você vai prosseguir diante daquilo que Deus tem. Porque Deus é fiel. Ele é fiel. Davi pega a espada e dá prosseguimento na sua caminhada. Olhe para mim. O sacerdote Aimeleque depois iria morrer. Sabe por quê? Porque Doeg estava dentro da casa. O termo Doeg, ele significa medo. Doeg, ele era pastor, dos pastores de Saul. Doeg, de alguma maneira, estava oculto dentro da casa. Só que o Doeg dentro da casa não fez com que Aimeleque ficasse com medo. Só que tem alguns sacerdotes que Doegues estão na casa e eles estão com medo, estão atemorecidos, não conseguem entregar as armas para esta geração. Aimeleque entendeu que a geração que estava vindo precisava das armas para continuar prosseguindo naquilo que Deus tinha. E Deus pergunta hoje para você, Aimeleque, sacerdote: você está temendo porque Doeg está na casa? A função de Doeg na casa é de deixar os sacerdotes com medo. Quantos sacerdotes com medo? Quantos sacerdotes se acovardando? Quantos sacerdotes se entregando, voltando para trás? Quantos sacerdotes negando a sua fé? Quantos sacerdotes retrocedendo porque deixou Doeg crescer na casa? Aimeleque, não deixe Doeg crescer na tua casa. A tua casa ainda projeta milagre. A tua casa ainda projeta poder de Deus. A tua casa ainda projeta salvação de alma. A tua casa ainda projeta libertação de vida. A tua casa projeta libertação de drogado. A tua casa ainda projeta ministérios para Deus. Não deixe Doeg mandar na tua casa. Levanta-te na revelação de Deus, porque Deus vai te ajudar no fim de todas estas coisas. Eu quero dizer para você que se você não deixar Doeg crescer, Deus vai
vai entregar a ferramenta para Davi. Quem é Davi? Davi é aquele que futuramente vai trazer de volta a presença de Deus para dentro do templo, para dentro do tabernáculo, melhor dizendo. É importante que Davi prossiga, porque a função de Davi é trazer de volta a arca da aliança que está na casa de Abinadab no alteiro, de volta para Israel, para Jerusalém. Davi precisa prosseguir, Davi precisa avançar. Ei, Aimeleque, não queira parar Davi. Davi precisa avançar, porque a presença precisa voltar para a casa. Davi precisa voltar para casa, e quando Davi receber a proposta de Deus, Davi vai trazer de volta a arca da aliança. É interessante que o tabernáculo de Moisés ficou aproximadamente 100 anos sem a arca da aliança. Sacerdotes ministravam no tabernáculo, mas no tabernáculo vazio. A importância de Aimeleque entregar a espada, a arma para Davi, é que Davi precisava dar prosseguimento na sua chamada. Sabe por quê? Porque quando ele desse prosseguimento na sua chamada, lá na frente, ele ia trazer a arca de volta para Israel, e toda a nação iria jubilar diante da presença de Deus. Ei, não deixa Doeg crescer na casa, não deixa o medo te tomar, não deixa a vaidade te tomar, permaneça na posição de Deus, e quando os Davi chegar, dê passagem para eles, para que eles possam dar prosseguimento na vontade de Deus. E quando eles der prosseguimento, eles vão trazer a arca de volta para Israel, e o nome de Deus será glorificado. É tempo de nós trazermos de volta os Davi para dar prosseguimento na sua chamada. Grave isso que eu disse a vocês. Aimeleque havia ocultado a espada dentro da sua casa. A espada estava envolta num éfode, é parte da indumentária do sacerdote, e ela estava oculta além do véu, dentro da casa. Aquela espada tinha momento, eu acredito, uma analogia minha, que Aimeleque ficou pensando, dizendo: vai chegar uma hora que esse menino que matou o gigante, quando todos estão jubilando, ele vai precisar da arma de volta. Eu acredito que Aimeleque se absteve de jubilar e se preocupou em tirar parte da sua indumentária para guardar a espada que havia matado Golias. A euforia pega e ele começa, aleluia, a usar a espada. Sabe o que eu quero aprender e meditar com você? Nós precisamos conter a euforia e guardar as armas dentro da casa. Não é tempo de euforia, é tempo de preservação das armas, porque há ministérios que estão pedindo passagem, e nós não podemos ter a vaidade de abrir caminho para que esses ministérios possam passar. Nós precisamos ter a humildade de usar parte da nossa indumentária que nós usamos para guardar as armas, pegar essas armas, entregar nas mãos desses ministérios que estão vindo e dizer: dá sequência, e não permita que Israel, não permita que a igreja fique sem a presença de Deus. Continue zelando pela presença de Deus, e o nome dele será glorificado. Isso é não ter vaidade. Dá sequência àquilo que Deus tem. A espada ainda está nas mãos do sacerdote oculta, e Deus vai te entregar nesta noite. Eu quero orar com você nesta meditação, e eu quero que você pense: Davi de Deus, foi Deus sim que te chamou. Há pessoas que me assistem que entram em contexto com Deus dizendo: Senhor, será que é o Senhor que me chamou? Deus está dizendo: foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Tem pessoas que perguntou: Senhor, será que é tudo isso que disse que seria o meu ministério? Deus está dizendo: é. E Deus vai levantar sacerdote para dar passagem para o teu ministério. Sacerdote que não tem vaidade, que entrega para você a ferramenta que você precisa para avançar um pouco mais. E hoje Deus está colocando sobre as suas mãos, aleluia,
as armas necessárias para você vencer. Quando Davi sai diante de Aimeleque, ele sai comendo pão que só o sacerdote podia comer. Deus vai te dar comida hoje que você nunca comeu. O pão da preposição. Somente em 7 dias, só sacerdotes, quando era reabastecido, trocado os pães, o sacerdote comia aqueles que já estavam e colocava pães novos. Mas Davi comeu do pão. E só não como Davi, como os jovens que estavam acompanhando Davi, que estavam com vasos nas mãos. A passagem do ministério dos Davi de Deus tem a ver com a geração mais nova que vai se levantar. Quando nós entendemos, nós conseguimos interligar as gerações e conseguimos fazer com que ela avance diante daquilo que Deus tem. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, jovem, criança que me assiste, que Deus tem uma chamada e tem algo na sua vida. Deus tem algo para você. Alguns irmãos que estão aqui conosco ao vivo, a nossa irmã Jussara Machado, Deus tem algo na sua vida. A irmã Fátima Carvalho, nosso irmão diácono Edmauro Amaral, um abraço. Amanda Davison, nosso irmão Célio Galdino, nós somos aqui do Jardim Imperial. Deus tem algo na sua vida. Todos os irmãos, o Fábio Santo que está assistindo, a Liri Fernanda, Jussara, todos os irmãos que estão assistindo, meu amigo Adalto Camilo, saudade, Deus abençoe, Fernanda Cristina, os irmãos que estão nos assistindo, Deus tem algo na vida de vocês. Deus não abre mão daquilo que eles têm para vocês. Deus não abre mão daquilo que Ele proporcionou para vocês. E por isso hoje Deus está colocando sobre a sua vida a concepção desta chamada. E Deus me usa como profeta para dizer para você: haverá uma passagem para você. Deus vai te conduzir diante daquilo que Ele tem. A chamada quem te deu não foi o homem, foi Deus. E Deus vai te ungir com o óleo da alegria. Oramanagácia, plovachandarabai. Deus colocará sobre o seu ministério, sobre a sua vida, o óleo da alegria. E você vai jubilar diante da presença de Deus, como jubilou o nosso irmão Davi. Eu quero orar por você e dizer para você que a espada ainda está nas mãos do sacerdote. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu apresento diante do Senhor, ó Deus, esses irmãos que estão nos acompanhando ao longo desta ministração, e também, Senhor, aqueles que futuramente hão de assistir este vídeo. Meu Deus, há muitos sacerdotes barrando, Senhor, os ministérios dos Davi que têm se levantado, que estão empreendendo fuga, estão fugitivos, correndo daqueles que querem paralisar e matar o ministério. Mas Aimeleque, Senhor, ele entendeu o tempo de Davi, e ele perdeu para que Davi viesse ganhar, porque depois Aimeleque morreu junto com 70 sacerdotes. Meu Deus, mas o ministério de Davi foi um ministério profítico, foi um ministério frutífero diante do Senhor. E esta noite eu quero abençoar estas pessoas que me ouvem, que me assistem neste momento e que vão assistir. Que as mãos do Senhor estejam sobre a vida dos teus filhos, e que o Senhor possa confirmar na vida deles, ó Deus, uma vitória da parte do Senhor muito grande. Eu abençoo estas vidas nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Complete a tua bênção da vitória para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por todos que nos acompanharam aí, o pastor Enedir Luxemburgo, ali de Curitiba, Colombo, meu amigo, Deus abençoe, pastor Enedir, um abração para o senhor, satisfação o senhor estar juntamente conosco aí, um abração, que Deus possa abençoar aí todo o ministério. Está também a irmã Jussara, está dizendo: ô glória, preciso mesmo fazer a obra mais, a perseguição são muitos, devido ao chamado de Deus tem na minha vida, muitos não aceitam. Irmã, deixa Deus trabalhar, obedece a sua liderança, e Deus honrará a sua fé na face da terra. Célio Galdino, que também diz que quer vir, seja à vontade, fique à vontade, meu querido, em estar conosco aí. Um abração também para Amanda Davison, que dizendo amém. Deus abençoe, pastor, Deus abençoe a sua vida também, meu querido, minha querida, que o Senhor possa
confirmar as vitórias na sua vida, enfim, todos os irmãos que estão conosco nesta noite aí, dando audiência e que vão assistir também, que o Senhor possa completar a bênção na sua vida. E eu quero dizer para você que amanhã eu estarei na ministração aí um pouquinho mais tarde, lá pelas 11, 11h30, porque estarei na cidade de Caçapava em uma ministração no congresso de adolescentes ali na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E eu quero convocar todos os irmãos de Caçapava aí, que estão perto da Nova Caçapava. Estarei ministrando aí na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu tenho certeza na vitória do Senhor, vai ser uma glória, Deus vai manifestar a tua bênção a favor das nossas vidas, amém? Amanhã estaremos numa ministração e eu quero pedir para você, esteja conosco amanhã, a partir das 11h30 da noite, nós estaremos com uma ministração forte. Eu desafio você a estar amanhã conosco. Deus já colocou uma mensagem no meu coração muito forte, são mensagens edificantes. Eu tenho certeza que Deus colocará e coisas grandes vai acontecer na sua vida, na tua família. Sabe por quê? Porque você é um projeto de Deus e ninguém pode lançar as mãos em você, amém? Um abraço a todos vocês, obrigado por ter nos aguentado aí por esses 40 minutos, que Deus possa conformar e confortar o teu coração. Deus abençoe, um abração em nome do Senhor Jesus, amém?